Olá, seja bem-vindo ao canal Robótica para Todos. Hoje eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente começou a fazer o projeto do bingo eletrônico. Para quem não sabe, eu gravei um vídeo falando do bingo eletrônico, das ideias que a gente pode ter a partir do projeto e falei também que a gente vai construir aqui passo a passo para que você aprenda todos os detalhes. Eu não sei de que maneira você vai escolher fazer esse bingo, se vai ser uma versão pequena, grande, se vai usar display, se vai usar um monitor, se vai botar para ele anunciar os números numa caixa de som. Eu não sei, eu dei várias sugestões naquele vídeo, você também pode dar sugestões para que eu faça aqui. E hoje eu estou a fim de apresentar um projeto mínimo, que seria uma versão pequena desse bingo para a gente começar a se divertir com ele e a ver a dinâmica do jogo. O que seria isso então? Dá uma olhada para aqui, ó. A gente vai colocar para exibir os números em dois displays de 7 segmentos. Os números do bingo é de 1 até 75. Vamos colocar os botões para sortear esse número e vamos colocar também uma maneira aí dele salvar esse número para começar um novo jogo, beleza? Para quem não me conhece, eu me chamo Érico Fonseca e eu ajudo pessoas a construírem os seus projetos do zero e alcançar autonomia no mundo da robótica. Nesse projeto mínimo, eu resolvi separar ele em 3 vídeos. Nessa primeira parte, a gente vai falar do display de 7 segmentos, quais são as estratégias que você tem para conseguir programar, dicas de como utilizar esse display. Na segunda etapa, a gente vai colocar os botões e vai ver também como é que faz para sortear números aleatórios. Na última parte, a gente vai fazer a questão da memória, como é que faz para armazenar esses números na própria memória do Arduino. Caso você desligue, falta energia, você não perde o jogo. Eu coloquei também, não vai ser como uma parte, mas a questão do acabamento. A gente monta ele assim num protótipo, mas é interessante que mesmo essa versão pequena do projeto, você tem que finalizar isso aqui, construir numa caixinha de madeira ou numa caixa de papelão. Quem for fazer ele numa caixa de papelão, tem uma dica para isso aí, ó. Eu já vi quando era lá na infância, barcos de papelão feitos e depois eram colados palitos de fósforo na estrutura do barco, ficava um negócio bem bonito, dava para invernizar. Mas o importante é que se você for resolver fazer essa versão mínima, faça um acabamento bem feito para você conseguir apresentar e usar isso aqui de maneira interessante, né? Quem sabe se você guarda isso aí por um longo tempo e resolva fazer outras coisas. Vamos dar uma passada rápida aqui na lista de materiais que eu vou utilizar nesse projeto mínimo. Vamos ter aqui um Arduino Uno, uma protoboard, aproxima aqui. A gente vai utilizar 2 displays de 7 segmentos, fios e o circuito que a gente vai utilizar é o 4511. Tem outros também, aí fica a critério, você pode escolher qualquer um que você achar melhor. Resistores. Depois, nas próximas etapas, aí vai ter a parte de botões, vai ter a caixinha para fazer o acabamento e assim por diante. Eu sei que muita gente vai me questionar, por que você está fazendo uma versão pequena com um display de 7 segmentos? Eu não sei se na hora que você for assistir, se você vai ter interesse em fazer um display gigante igual eu estou querendo fazer, utilizando uma fita de LED, eu não sei. E como o meu objetivo é te ajudar, eu vou fazer essa versão menor, porque se você tiver interesse em construir uma versão pequena igual essa aqui, ou algum outro jogo, algum experimento que utilize esse display, você vai ter esse vídeo como base para conseguir controlar esse display no final das contas. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho vários modelos de display. Esse aqui é de 1 dígito, é o display de 7 segmentos. Tem ele também que já vem com 2. Por que você não utiliza logo esse aqui que vem com 2? É porque esse aqui eu acho mais fácil de você encontrar, mas poderia ser com esse aqui também. Tem ele aqui, ó. Eu tenho esse aqui com 4 dígitos. Tem esse outro aqui que eu reciclei de um aparelho também de 4 dígitos, mas o tamanho é diferente. Tem aqui, ó, esse aqui também de 4 dígitos, esse outro grandão aqui, tem um outro que é só com 3 dígitos. Aqui tem um detalhe, pessoal, que eu considero uma dica de ouro. Se você for utilizar um display com 3 ou 4 dígitos, é melhor comprar aquele módulo que já vem com um circuito integrado para você fazer o controle dele por I2C.
porque aqui ó, você vai ter que trabalhar com multiplexação, já vai ser um rolo danado. É melhor pegar aquele, eu vou até deixar a foto aqui para vocês, que seria esse modelo aqui, ó. Ele já vem, ó, tem esse aqui com 8 dígitos, que você controla aí por I2C, bem tranquilo. E tem esse outro modelo aqui com 4 dígitos. Então não vale a pena pegar um circuito, um display grandão, porque você vai ter complicação na hora de programar isso aqui. É interessante você fazer com 1, com 2 no máximo. E aqui eu peguei 2 separadamente porque eu vou utilizar o 4511. Esse circuito integrado aqui, o 4511. Tem também o 74HC595, que dá para fazer também. Esse aqui eu achei ele bem tranquilo porque a programação dele, você vai ver que é super de boa de fazer. E eu ainda vou dar uma dica para você controlar os dois com menos portas. Bora aqui dar uma olhada na tela aqui agora. Eu estou aqui na tela com o diagrama do display de 7 segmentos. E ele aqui os segmentos são identificados com as letras A, B, C, D, E, F e G. E esse aqui é um display de cátodo comum. Significa que o GND vai ser GND para todos. Tem também o de anodo comum, onde a gente alimenta ele com 5 volts e esses 5 volts é para todo mundo. Do outro lado aqui eu estou com os terminais do 4511. Aqui ele já vem preparado para você conectar nesse display de 7 segmentos. E essas entradas aqui, ó, que diz pra gente o que ele tem que formar na tela, se é o número 0, se é o número 1. Então, por exemplo, se eu colocar em todas as entradas 0, 0, 0, ele vai lá e forma o número 0 para mim. Se eu colocar 0, 0, 0, 1, ele vai lá e forma o número 1 para mim, ó. Se eu colocar aqui, ó, A, B, C e D, que são essas entradas aqui em cima, ó. Entrada 0, 1, 2 e 3. Aqui nessa tabela está como A, B, C e D. Então, quando a gente coloca tudo 0, ele forma para a gente o dígito 0. Quando a gente coloca aqui o A, 1 e os outros 0, ele forma para a gente aqui o dígito 1 no final. Esse 0 e 1 aqui, pessoal, o 1 é high lá na programação e o 0 seria low. Então, você consegue formar aqui nessa combinação. Então, voltando aqui para o display, quantas portas eu preciso então para utilizar? Se eu for utilizar o display de 7 segmentos direto no Arduino, 7 segmentos seria 7 portas. E aqui com o 4511 eu preciso apenas de 4 portas. Eu já reduzo a quantidade de portas e com uma programação extremamente simples de se fazer isso. Como eu quero utilizar 2, seria 4 portas de um, 4 portas de outro, seria 8 portas para você controlar esses 2 displays. Só que a gente não vai fazer assim, você pode fazer assim, mas eu vou fazer de uma maneira que vai economizar ainda mais portas. Esse aqui é o esquema elétrico do circuito que a gente vai fazer. A gente pega, monta um como base, depois monta o outro igualzinho. A única diferença é que aqui no exemplo está com apenas um único resistor. Aqui na protoboard também eu utilizei um resistor para um resistor para outro, mas na hora de montar o circuito final, eu coloco separadamente um resistor para cada segmento. Por que eu gosto de fazer isso? Porque a gente vai garantir que vai ter sempre a mesma corrente em cada segmento e vai ter também o mesmo brilho. Dá um pouco mais de trabalho para você colocar mais resistores, mas eu prefiro ter um resistor separado por cada segmento. Então aqui, ó, esse aqui está na porta, o A0 está na porta 4, aqui na porta 5, aqui na porta 6 e aqui na porta 7. E os outros aqui, ó, GND, GND, 5 volts, 5 volts e aqui também os 5 volts. Esses aqui de cima é só seguir a ordem aqui dos segmentos. Segmento F seria esse aqui da ponta, segmento G seria esse aqui, segmento A e assim por diante você monta todos. Ok? Então, só relembrando, o 3 aqui vai ser ligado no 5 volts, o 4 no 5 volts, porta 5 vai ser ligado no GND e porta 8 no GND. Tá aqui. Aqui seria um outro exemplo de um circuito montado com 74HC595. Você coloca ele aqui, ó, através de 3 portas você consegue controlar 8. E essas 8 portas você separa 4 para um segmento, 4 para outro. É uma outra maneira de fazer isso aqui. Você vai escolher a melhor para você. A gente vai utilizar 2. Eu vou colocar o circuito aqui para vocês darem uma olhada, mas não vai ser dessa forma.
Pessoal, eu vou deixar para você aqui, ó, no Tinkercad a simulação pronta com um código para você testar, fazer as alterações que você achar melhor. Vai estar também na descrição o link para você acessar aquele arquivo com as imagens, o código. Você pode deixar no comentário também qualquer dúvida que você tenha na hora de montar isso, qualquer curiosidade. Eu estou aqui para te ajudar. Como é que a gente vai fazer para não utilizar 8 portas independentes, né? Para a gente sobrar mais portas no Arduino. Tem um terminal aqui no CD4511 e esse terminal 5, que é o Let Enable, ele habilita uma trava. O que isso significa? Ele vai pegar o último dígito que você exibiu e não vai fazer nenhuma modificação, independente se você alterar essas entradas. Então, quando você trava, mesmo que você mude essas entradas, o número não muda na tela, ele fica habilitado. Quando a gente coloca aqui High, ele trava, e quando a gente coloca Low, ele destrava. E por que isso é importante para a gente? Significa que a gente pode alterar um dígito de cada vez utilizando essa trava. Como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, aqui, ó, o 4 do Arduino vai para a entrada 0, esse 5 vai para a entrada 2, o 6 vai para a entrada 3 e o 7 aqui vai para a entrada, para a entrada 4, beleza? Então eu já liguei os 4 aqui em um terminal. Eu vou fazer essa mesma ligação do outro lado, ó, o terminal 4, ele vai vir para essa entrada, entrada 1, o 5 vai vir para a entrada 2, tá aqui certinho, o 6 vai vir para a entrada 3, deixa eu pegar daqui, né? O 3 vai vir para cá para o 6 e o 4 vai vir para a entrada 7. Na protoboard, o que eu fiz? Liguei os jumps tudo de um lado, depois peguei o jump e conectei no outro. Aí você pensa, mas vai exibir o mesmo número nos dois displays. Concordo plenamente, mas a gente vai utilizar aquela trava para controlar o dígito que a gente quer fazer a modificação. Então a gente vai mandar o mesmo número para os dois, só que um vai estar travado, ele não vai sofrer alteração. E aí quando a gente volta aqui, ó, pensa aí como é que a gente faz. Imagina que a gente queira exibir o número 10, por exemplo, seria o 1 e o 0. A gente pega, trava esse aqui, exibe o 1, aí trava esse, exiba o 0. Aí você tem um dígito 0. Ah, mas vai ficar um e depois o outro? Vai, mas vai ser tão rápido que você vai identificar como se estivesse aparecendo os números aqui, ó. O número que está aparecendo aqui na protoboard, exibindo de 0 a 99, foi feito exatamente dessa maneira. E se você for olhar aqui no Arduino, eu só utilizei as 6 portas. Eu tenho as 4 portas aqui vindo para esse dígito e daqui eu venho para o outro dígito. E esses dois aqui é o que vai travar e destravar. Eu vou mostrar essa parte aqui no código para vocês. Então, quando a gente vem aqui para o código, eu defino aqui as portas de 4 a 0, que seria o pino aqui do CD4511 e esses outros aqui é do Arduino. E eu coloco o nome aqui, ó, a trava eu vou utilizar o pino 8 para dezena e a unidade eu vou utilizar o pino 9. Declaro esses pinos aqui como porta de saída e declaro aqui também tudo como output, né? E eu já começo com esses 2 dígitos travados. Aqui tem uma observação importante que é o seguinte: o Arduino ele é para ser fácil de você construir e fácil de você programar. Se você for fazer algum projeto e está achando difícil, pode estar acontecendo 2 coisas. Ou você não está fazendo do jeito certo, eu tenho isso para mim, então se eu estou sentindo dificuldade em alguma coisa, provavelmente eu não estou fazendo da maneira certa, porque eu sei que é para os projetos serem fáceis de construir, ou eu estou pulando alguma etapa. Como assim? Se você, por exemplo, nunca programou Arduino, nunca acendeu um LED, nunca fez nada, por que você está querendo construir um bingo? Tem outras etapas. É como se eu dissesse o seguinte, ó, antes de você correr uma maratona de 40 km, você tem que conseguir correr uma maratona de 20. Antes de você correr uma de 20, você tem que conseguir correr uma de 10. Antes de você conseguir correr, você tem que conseguir caminhar. Então, eu tenho muitos alunos que têm dificuldade, às vezes trava no ponto, e provavelmente isso. Ou ele escolheu uma maneira muito ruim de fazer, tem uma maneira mais fácil,
ou ele está pulando etapas. E para nós aqui não adianta pular etapas, a gente tem que degustar todo o processo. É por isso que eu estou construindo um bingo gigante, só que eu estou fazendo uma versão pequena, depois eu vou fazer uma modificação dessa versão pequena, vou colocar som, vou tirar som, vou usar uma tela, não vou usar, então eu vou aprender todo o processo, porque aí nos próximos projetos a gente já tem todas essas habilidades, aí você só escolhe da maneira que você quer fazer. Voltando aqui para o código, então eu declaro todas as portas como saída e eu já travo aqui os 2 pinos. Eu mando exibir o número 0, mas ele não vai exibir porque está travado. Sim, ele vai exibir, porque nessa função aqui exibir, o que ele faz aqui? Exibir número. Primeira coisa, se eu quero exibir 2 números, eu tenho que separar o que é dezena e o que é unidade. Como é que eu faço para separar esses dois? Isso aqui é um exercício fantástico. A dezena, eu vou pegar aqui a divisão por 10. Então, se eu tenho, por exemplo, 56, se eu pegar o 56 e dividir por 10, o resultado seria 5,6. Isso aí é na calculadora, mas quando a gente utiliza números inteiros, no caso aqui eu estou utilizando um byte, o resultado não tem vírgula, ele pega só o número 5. Então, como é que a gente separa a dezena? A gente divide por 10. Como é que eu vou pegar então aquele número depois da vírgula? Tem uma operação que se chama resto da divisão. E a gente pega esse resto da divisão por 10. Voltando ao exemplo do 56, quero separar o 5 do 6. O 5 eu vou obter pela divisão por 10, o resultado vai ser 5. E o 6 é o resto da divisão por 10. Então, como é que é isso? Pega 56 e divide por 10, o resultado vai ser 5 e o resto vai ser 6. Então, aqui eu estou pegando somente a unidade. Aqui a gente tem separado, então a gente exibe aqui a dezena e exibe a unidade. Quando a gente entra aqui na função que exibe a dezena, o que ele faz? Ele destrava esse dígito, exibe ele na tela e depois ele trava de novo. Na prática, pessoal, a gente está mandando escrever o número nos dois, só que um vai estar travado, não vai sofrer alteração, somente o outro. Então a gente manda um e depois a gente manda o outro. A mesma coisa é aqui na unidade, a gente libera a unidade, escreve o número e depois trava ela novamente. Se você não quiser usar esse código, quiser utilizar várias portas, pode colocar tudo separadamente, basta você pegar o código aqui, voltar, declarar as outras 4 portas, não vai precisar mais disso, e aí você controla cada um separadamente. Como eu falei, eu não sei quantas portas eu vou utilizar no futuro para colocar uma tela, colocar um som, então eu já estou economizando algumas portas, e isso aqui está numa maneira fácil de fazer, então já está aqui. O resto aqui, você dá uma olhada aqui, está o mesmo código daquela tabela. Então, quando eu quero exibir o 0, é 0, 0, 0, 0. Quando eu quero exibir 1, é 1, 0, 0, 0. O 2, basta você olhar nessa tabela aqui, que está exatamente como na tabela. Lembrando que esse aqui é o A, B, C e D. Então, o primeiro é 1 e os outros 0, eu vou exibir o número 1. Agora tem um detalhe aqui, que eu fiquei chateado quando eu percebi isso aqui, que é o número 6. Esse número 6 ele é parecido com a letra B, ele não tem aquela barrinha lá em cima, mas está normal, tá? Essa é a maneira que esse circuito integrado exibe os números. Se você também ficou incomodado com esse número 6 aqui, como é que você faz para arrumar? Utilizando o 4511 eu não encontrei uma solução, porque ele foi construído para construir o dígito 6 exatamente dessa forma, mas você poderia colocar um expansor de portas como o 74HC595 e programar esse número aí direitinho, dizer que você quiser, programar uns efeitos nos números, aí fica a seu critério procurar uma solução, basta você escolher qual você quer fazer. Pessoal, então a parte de programação está aqui toda completa, é nesse laço aqui que a gente coloca para exibir os números de 0 a 99, coloca também para exibir no monitor serial para você ir acompanhando, e aí você faça os seus testes, coloque um por um. No próximo vídeo eu vou colocar como é que a gente faz sobre botões, então vai ser um vídeo sobre botões e sobre números aleatórios dentro do Arduino, e a gente vai atualizar esse código para ele começar a sortear no momento que você aperta o botão. Chegou a hora, pessoal, de você se inscrever no canal para acompanhar o resultado disso aqui. Na descrição eu vou colocar o link dos próximos vídeos, de todos esses arquivos, e eu aguardo também sua sugestão para construir esse projeto.
lembre-se de finalizar isso aqui com um bom acabamento, colocar numa caixa de MDF, numa caixa de papelão, qualquer coisa que seja, chamar a galera para se divertir. É um prazer poder te ajudar e até o próximo vídeo.